vamos falar de Lost Girls, o nosso primeiríssimo Alan Moore no Gibified. Que coisa, hein? Pra abrir Alan Moore no Gibified tem que ser de putaria, né? Ai, clássico, típico do Gibified, escolher putaria pra falar de Alan Moore. Se você não sabe do que se trata essa zoação, eu explico. Primeiro, Alan Moore dispensa comentários. Autor de Monstro do Pântano, Tom Strong, Watchmen, Miracle Man e tantas outras obras que fascinaram os gibizeiros e os gibizeiras que estão aí nos ouvindo, que amam Alan Moore. Acho que vale esse documentário, que talvez eu já tenha feito aqui e acolá, né? Eu não sou fanático do Alan Moore, então eu tenho um prazer hediondo em falar mal de Alan Moore. Não porque eu não goste. Eu adoro Alan Moore, adoro a Watchmen, Miracle Man, a Stone Strong. Talvez eu seja o único cara que leu Stone Strong inteiro aqui no Brasil. Mas a galera que não lê adora pagar pau pra esse cara. Que eu tenho um ódio tremendo de pessoas que não leem e falam bem da... Então eu criei, olha só, eu criei um fetiche de falar mal de Alan Moore pra irritar esses falsos leitores, esses falsos gibizeiros. Então, em grupos aí de WhatsApp, geralmente falam que eu sou um detrator de Alan Moore. O que é verdade, eu tenho um prazer íntimo quando eu faço isso. Mas hoje, eu não vou falar mal de Alan Moore, porque eu piquei, escolhi bem o termo piquei, mas enfim, piquei essa obra, né, pra falar aqui no Gibified, e é uma coisa que eu gosto de Lost Girls. Devo-se dizer também que é desenhado por Melinda Gabe. Melinda Gabe, pra quem não sabe, é a esposa de Alan Moore. Assim, ela não tem muitos trabalhos notórios no campo dos quadrinhos, mas sim, ela é uma desenhista assim, de renome no campo artístico plástico, né? Então ela já tinha um nome bastante definido, pelo menos no mundo das artes do desenho em geral. Mas de quadrinhos, ela não tem muitos créditos, tá? Mas ela casou com Alan Moore, né? E vamos lá, né? Vamos fazer um gibizinho que demorou nada mais, nada menos que 10 anos para ser concluído, minha gente. A história é dividida em 3 atos. Eu não me lembro muito bem quantos capítulos tem cada ato, mas vamos dizer assim, cada ato tem uns 10 capítulos, né? E a edição da nossa parceira aqui do canal, Mythos Editora, ela publicou um integral de Lost Girls, reunindo os 3 álbuns, ou os 30 álbuns divididos em 3 atos, né, como você queira. E essa obra, minha gente, é assim, motivo de muita repercussão, muita discussão. Assim que ela é anunciada, brotam-se discussões antigas, discussões repetitivas, que já foram discutidas no passado, blá blá blá. É sempre a mesma ladainha sobre Lost Girls. É um trabalho de renome do Alan Moore ou ele estava viajando na maionese por uma chanchada, né? Isso que a gente vai discutir hoje no Gibified. Sinopse geral. Lost Girls se passa ali um pouco antes de começar a Primeira Guerra Mundial, onde 3 mulheres se encontram em circunstâncias diferentes e muito distintas, mas mesmo assim elas se encontram neste hotel no centro da Europa, acho que é a divisa da França com Luxemburgo, mas elas se encontram cada uma com as suas razões. No caso, essas 3 mulheres são Alice, Dorothy e Wendy. Pra quem já pegou os nomes, elas são as personagens principais dos contos de fadas de Alice nos País das Maravilhas, Wendy do Mágico de Oz e Wendy de Peter Pan e Dorothy de O Mágico de Oz. Pois bem, elas se encontram, elas nunca se conheceram, mas ao se conhecer, as coisas começam a ficar boas, porque elas têm uma ótima ligação que liga até uma ótima amizade, e de uma amizade brota um fervor sexual, porque elas viram 3 amantes insaciáveis. Minha gente, é 400 páginas aqui, eu acho que dá umas 400 páginas de pura pegação dessas 3. E quando elas estão cansadas, elas pegam alguns caras do hotel. É uma putaria generalizada fora, mas não quero mentir pra ninguém, tá? Mas assim, disso que eu já disse, né, que é uma pegação, muito sexo em todas as páginas, né? Se você abre uma página de sopetão, com certeza você vai achar alguém nu ou alguém se comendo. Isso já provoca várias reações. Na obra do Alan Moore, por si só, ele já tinha um quê meio que de se estender em cenas sexuais, em cenas que têm um certo tipo de sensualidade, ou, no caso, uma pornografia. Aqui em Lost Girls, isso é extravasado de uma maneira titânica, assim, não para nunca a sexualidade. Pois bem,
eu acho que era bom a gente começar então a falar o que é sensual, o que é pornô. Muita gente já vai direto assim, esse quadrinho é um pornô, porque aparece piroca, aparece Xana, aparece peitola com piroca e, né? Então, logo é pornô. O problema, minha gente, é que o pornô, ele é uma palavra utilizada assim para quando você quer designar realmente que você quer mostrar sexo pelo sexo. Você quer excitar alguém mostrando puramente o sexo, numa fantasia, numa cena um pouco mais caliente, né? Você quer excitar aquela outra pessoa, sexo pelo sexo, né? Tantos sites pornôs por aí, né? Que são excelentes exemplos. Não tem história. Se tiver história, é uma fantasia ali, vai levar dos meios de chegar no sexo gostoso. Já a sensualidade é quando o autor ele tenta evocar essa excitação, mas de maneiras que às vezes são laterais ao sexo, podem evocar o sexo, mas ele tem alguma coisa para dizer com isso. Por exemplo, o sensual mais básico do universo é duas pessoas que se apaixonam de verdade. Então, quando tem sexo num filme e eles estão apaixonados, é o básico do básico de uma cena sensual. Se essa cena de sexo se estende por muito tempo, né? Que a gente já entendeu que eles transaram, né? Aí você pode até falar que essa cena começou a ficar um pouco mais pornô. E tem outras, e quando eu falo assim, às vezes fica paralelo ao sexo, é porque nem precisa ter sexo. Às vezes uma jogada de um véu, né, que mostra um ombro. Então o personagem masculino olha aquele ombro descoberto e já, meu Deus, que pele macia. Isso também é sensualidade. Há exemplos magníficos no cinema onde até não tem beleza. Às vezes são personagens velhos, às vezes são personagens que não estão bem vestidos, mas o diretor, o cinematógrafo, consegue evocar sensualidade pra cena. É isso que a crítica nota, né? Algumas pessoas também notam. Então, vale se dizer que sensualidade é uma linguagem fenomenal de ser trabalhada no audiovisual e no visual, como é pinturas, como é quadrinhos, né? E quando é bem feito, a coisa se transforma. Por exemplo, o sensual mais famoso do universo, a Mona Lisa de Da Vinci. Ela tem um olhar misterioso. Você não sabe se ela está olhando para você. E ela está triste, ela está feliz. Tudo isso evoca a sensualidade ínfima da Mona Lisa. Cada um chega ali e fala, meu, que mulher misteriosa, né? É assim, o subjetivo da sensualidade tá tudo ali naquela Mona Lisa. Então, o sensual às vezes não precisa do sexo de fato. O sexo às vezes pode ser até o exemplo mais crasso de sensualidade, mas não precisa envolver. Por isso, minha gente, quando a galera pega o Lost Girls, já vai direto, né? Isso aí é um pornozão. Porém, eu acho que eu tenho a discordar e a concordar. Discordo quando é uma total pornochanchada, pelo fato que aqui a gente vai entender os meandros das personagens. A gente vai entender os meandros de cada uma das personalidades. A gente vê que a Alice, ela é uma persona muito solitária. Então, ela... meu Deus, ela tem que se masturbar muitas vezes, né? Evocando essa sensualidade ali na frente do espelho. A Dorothy é sim menina muito safadona. Então, onde ela tá, ela já meio que vai procurando alguém pra fazer um amorzinho gostoso, né? Não importa onde ela esteja. A Wendy é casada com um cara, só que esse cara já não toca ela faz muito tempo, já que ela já casou com esse cara que já era muito velho. Então ela sente falta do prazer sexual. Estão entendendo? Cada uma delas tem meandros, tem profundidade, tem camadas que vão evocar a sua sexualidade. Ou seja, gente, isso é também o básico de uma coisa sensual. Por isso, eu acho sim que Alan Moore e Melinda Gabe, eles começam muito sensual essa história de Lost Girls. Não só sensual, mas também com camadas bem mais subjetivas do que sexualidade ou sensualidade. Por exemplo, tem isso da Alice falar sozinha enquanto ela se masturba. Ela meio que tem uma relação com o espelho dela. Eu já vou falar disso mais na parte dos spoilers. Quando a gente primeiro vê a Wendy, a gente vê que ela tem uma cena ali de costurar um troço e o marido dela tá mexendo com um canudo de papel. Só que as imagens projetadas na parede são de sombras, fazendo quase que um sexo oral. Sendo que não tem nenhum sexo na cena. Né, esse exemplo específico, né, tá evocando essa sensualidade de querer falar sobre sexo, sendo que não existe nada de sexo ali, e também evocando, né, um signo muito propício das histórias de Peter Pan, né, que tinha a sua sombra errante, que saía andando por aí sozinha, né? Então sim, eu acho que Alan Moore e Melinda Gabe são muito, mas muito sensuais nas primeiras páginas de Lost Girl.
Na verdade, eu acho que a gente pode até resumir que o primeiro álbum é muito sensual, porque o primeiro álbum a gente vai descobrindo, elas vão se descobrindo, elas vão se conhecendo até ter a primeira relação. A Wendy, que é casada e é a mais retraída, é a que demora mais. Então ela precisa ir tomar um chá, depois ela precisa ir tomar um banho, e depois até a cena final do primeiro tomo, que é dentro de um teatro, e elas fazendo uma suruba gigantesca lá no quentinho dos assentos. Então, muito, muito, muito sensual. Eu gostei muito dessas primeiras partes de Lost Girl. Minha gente, a gente fica por aqui em Lost Girls. Este primeiro bloco foi, pelo menos ali, do primeiro tomo, com algumas polêmicas aqui e acolá, né, seguindo aquele padrão, né, de primeiro programa com review geral, sem muitos spoilers, mas no segundo programa vai valer tudo. Vai ser que nem pirocada e peito na cara, mas vai ser spoiler na sua cara. Então não perca o programa 2. Mas antes de partirmos, mais uma polêmica foda. Foi polêmica, assim, climão, torta de climão. A Lost Girls já tinha sido publicada algumas vezes aqui no Brasil. Na penúltima vez, também pela editora Mitos, foi publicada uma edição onde o site especializado em história em quadrinhos, o Universo HQ, pontuou que a editora Mitos tinha errado no espelho da HQ. Para aqueles que não sabem, né, tem toda uma engenharia de processo para você montar o seu gibi, para você assimilar a história em quadrinhos de uma forma correta, tá? Não é um processo muito simples, mas aqueles que têm, né, o traquejo vão pegando com o tempo. Enfim, a Mitos errou nesse espelho, o que comprometia a virada de página. A virada de página garante que tem algumas surpresas que você não vai pegar até você virar a página. E o espelho também serve para páginas duplas, porque página dupla tem que estar ali naquela ordem, senão não era mais página dupla. Enfim, a editora na época errou esse espelho, a Universo HQ pontuou, e os editores entraram numa briga online com os jornalistas do site, que foi uma torta de climão, que teve briga pra cá, briga pra lá, sabe? E foi assim uma torta de climão vexatória, vexame, foi muito desconfortável aquela época. Mas são outros tempos. Esta versão, também da editora Mitos, eu imagino que tem um corpo editorial novo, republicou de maneira corretíssimamente. Acho que na outra vez tava faltando o aviso que não era para menores de 18 anos. Que eu acho que é um problema bem pior. Mas aqui nessa nova edição da editora Mitos de 2025 tá tudo em ordem. Tem aviso, tem o espelho corretíssimo. Você vai ver na ordem que o Moore e a Melinda Gable queriam que vocês lessem a história. Então tá um projeto gráfico bem bacana. Mas é isso que eu tinha pra falar. No próximo episódio eu trago mais polêmicas, né? Se você gostou, compartilha. Diga aí o que tá achando, o que você acha, é sensual ou pornô chanchada, e a gente se vê no próximo programa.